Eu sou Cecília, sou a primeira Nuffieldiana no Brasil. Fui premiada com a bolsa de 2015. A Nuffield International é uma organização de décadas, mas só a partir de 2015 eles abriram oportunidade para latino-americanos participarem do programa. E eu fui patrocinada pelo TI-CREF. Sou economista, natural de Uberlândia, Minas Gerais, e trabalho com inteligência de mercado. E eu participava de uma pesquisa que buscava entender a adoção de transgênicos no Brasil. Então, 2015 marcou 20 anos aí de comercialização muito bem sucedida de sementes transgênicas no Brasil. A gente estava no início da adoção de uma nova tecnologia para a soja e eu participava dessa pesquisa. A Nuffield me abriu a oportunidade de estender o entendimento disso não só no Brasil, mas para outros países também. Qualquer país que eu quisesse visitar, a networking é super extensa, conta com mais de 2.000 pesquisadores. E eu decidi montar uma base comparativa para entender os marcos regulatórios dessa lei que aprova transgênicos, sementes transgênicas no Brasil, num comparativo com outros países como Estados Unidos, União Europeia e China. Entender marcos regulatórios é importante porque esse papo não pode ser ininteligível para a cadeia, para os produtores, para quem é consumidor final. E entender sobre eles também nos ajuda a entender onde nós estamos e para onde a gente vai em inovação no setor do agro. Participar da pesquisa abriu os meus horizontes. Eu falo dela que aconteceu há 8 anos atrás, mas isso parece tão presente que reverbera na minha vida até hoje, né? Tudo que eu vivo, a minha projeção profissional, o senso de comunidade, o networking de que eu participo, tudo isso está relacionado a esse primeiro passo que eu dei lá em 2015, de pôr a minha proposta à mesa, de comprar a ideia junto com os meus patrocinadores, junto com a organização e tocar minha pesquisa aí nos anos que correram. Bom, como eu queria entender quais são os marcos regulatórios que avaliam a adoção de transgênicos, eu busquei pesquisar, conversar com países que são peça-chave nesse trading global para transgênicos, para biotecnologia dentro do agro. Então, os meus objetos de pesquisa eram o próprio Brasil, os Estados Unidos, União Europeia e China. Mas, assim, eu viajei para muitos outros países porque a Nuffield busca as melhores práticas no agronegócio e aí eles nos levam para entender onde está a tecnologia, onde está o desenvolvimento, onde estão as inovações no setor. Eu visitei, são inúmeros países, Austrália, Singapura, Índia, Catar, Turquia, França, Bélgica, Inglaterra, os próprios Estados Unidos. Então, eu viajei o mundo, tendo contato com pesquisadores e com players relevantes do setor em todos esses países, mas foquei minha pesquisa nesses 4, que foram o meu objeto de estudo. A Sally, que é a embaixadora, uma das primeiras frases que ela me disse, que eu me lembro muito bem, é que é uma panela de pressão. Você vai ser exposto a um ambiente em que você conhece pessoas de diferentes origens, com diferentes crenças, todas trabalham no agro, todos têm a sua voz e têm o seu conteúdo a acrescentar, mas você vai ser posto também em confronto com muitas das suas perspectivas, dos seus preconceitos, das suas visões de mercado, que podem ou não ser infundadas, podem ser incompletas. Então, realmente você é jogado numa panela de pressão e você é forçado a stretch your mind, né? Pensar diferente, pensar fora da caixinha, pensar em soluções para realidades que não fazem parte do seu dia a dia. Então, foi um exercício muito interessante de estar fora da minha zona de conforto, de fato. Na minha pesquisa, eu busquei desenvolver uma base comparativa. Então, eu montei uma matriz de conceitos que tinha critérios institucionais, regulatórios, técnicos e históricos, para entender qual é a saúde e qual é o grau de maturidade dos marcos que abarcam essa tecnologia nesses diferentes países. Eu conversei com agentes, com players do mercado, e aí em todos os elos da cadeia, desde quem desenvolve a semente transgênica até o consumidor final, até os produtores, em cada um desses países. E, para minha surpresa, o Brasil pode ser considerado tecnicamente empatado em termos de estrutura, de robustez, marco regulatório que avalia transgênico, com os Estados Unidos, que foi o precursor,
que tem a base mais robusta, mais completa. E a gente tem um órgão muito eficiente e independente, que é a CTN-Bio, que lá em 2015 aprovou mais de 20 eventos transgênicos. Então, assim, em meio a problemas socioeconômicos e de fragilidades políticas, ele ainda assim foi capaz de aprovar 20 eventos transgênicos em um ano. Então, ele é extremamente eficiente. Eu acredito que muitos países, emergentes ou não, têm bastante a aprender com como essa tecnologia é abarcada e avaliada aqui, que é o nosso marco regulatório. Em terceiro lugar, viria a China. A China tem uma extensa pesquisa em transgênicos, eles têm suas próprias variedades, têm sementes que estão aprovadas, mas que não são utilizadas a nível comercial. Então, a gente ainda não chegou na esfera mercadológica. Mas, para minha surpresa, eles têm uma pesquisa muito extensa e muito bem desenvolvida e uma aceitação ampla de transgênicos e os benefícios que eles podem trazer, tanto para as lavouras quanto para o nosso dia a dia, a nossa vida. E, em último lugar, ficou a União Europeia, que é entendida como uma unidade de nação, que tem um fator histórico muito forte ainda de resistência a transgênicos, de suspeita, de desconfiança sobre essa tecnologia e os impactos dela na nossa saúde. Isso é um ponto negativo, mas é um ponto positivo também, porque pensando que a voz do povo tem tanta relevância nessas tomadas de decisão, é importante pensar como o consumidor final impacta os órgãos avaliadores, as leis, como elas são regidas e qual a importância disso para o mercado como um todo. Então, o público, as pessoas tendo voz de decisão, isso é muito importante pensar como a lei também abarca esse consumidor, essas pessoas e as suas opiniões e o que elas pensam da tecnologia. Entender marco regulatório, principalmente o que avalia transgênicos, é muito importante para nós, porque quando eu entendo os marcos regulatórios, eu vou entendendo também quais são os pontos de fragilidade, o que pode ser otimizado, o que pode ser melhorado. E se eu tenho marcos mais eficientes, mais objetivos, isso significa que eu tenho um processo burocrático menor. Quanto menos complicada, complexa essa burocracia, isso significa também que eu vou levar menos tempo de pesquisa, menos tempo de aprovação, um investimento menor. Isso significa que novos players, que talvez não tenham a capacidade de investimento que os grandes nomes consolidados do mercado, esses novos players também têm a oportunidade de desenvolver os seus produtos, de entrar no mercado e de sugerir propostas novas para a indústria, para o setor. Então, menos burocracia, processos mais acelerados, mais eficientes, mais objetivos, uma necessidade de investimento menor, um tempo de aprovação menor, mais players entrando aí na competitividade. E a competição, todos nós ganhamos, principalmente o consumidor final. Então, hoje, pensando em tudo que eu galguei, tudo que eu vivi, e aquela Cecília lá que começou o programa em 2015, cheia de incertezas, de dúvidas e de medos, a principal mensagem que eu posso dizer a ela é: siga em frente. O mundo é um campo aberto de oportunidades. Existem muitas pessoas interessantes e abertas ao conhecimento e a compartilhar esse conhecimento com você. E participar da organização vai, de fato, mudar a sua vida, a sua perspectiva de vida, o que você quer para si. É uma jornada de autoconhecimento, e aqui eu não quero ser pedante, ela é, de fato, porque você é confrontado com inúmeras situações e inúmeras perspectivas que são quebradas dentro do que você acreditava que era verdade, que era realidade, que era factual. Então, só mergulhe nessa experiência. É incrível. A rede de colaboradores, ela é muito viva e muito orgânica, e existe um nafildiano em todos os países que você imaginar que estão dispostos a te receber e te apresentar o que há de mais groundbreaking, de inovador, de interessante no setor. Então, assim, é uma grande família que vai, de fato, te acolher muito bem, vai te abraçar.